Maior joia do Corinthians destrói na seleção brasileira e empolga fiel. Timão recebe propostas por Luan e negocia Avelar. Corinthians faz sondagens por Fernandinho e recebe resposta de empresário e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, o Corinthians fez ontem seu último treino visando a partida de logo mais diante do Deportivo Cali em casa. E depois da vitória do Boca por 2-0 sobre o Always Red, o Timão já entra em campo sabendo que precisa de pelo menos 2 gols de vantagem para se colocar em primeiro do grupo, mesmo empatando em números de pontos com todo mundo. Com isso, sabendo da lista de relacionados que foi divulgada ontem à tarde, sem Adson, sem Bambu e Luan, como de praxe, é provável que a gente veja um Timão com algumas mudanças em relação ao penúltimo jogo, com exceção do Adson, que deve ser trocado pelo Mantuan, então meio que troca 6 por meia dúzia, mantendo o Roger Guedes no meio e o William na esquerda. Com isso, meu palpite é que o time tenha Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz ou Maicon, Paulinho e Renato Augusto, Roger Guedes, William e Mantuan, certo? Bom, hoje é ganhar ou ganhar, por bem ou por mal, queremos raça até o final. Na tarde de ontem, a Fiel deslumbrou a vitória da seleção brasileira em cima do México pelo torneio Sub-17 do país. E tudo isso porque dentre esses jogadores estava lá o Pedro, um jovem de 16 anos da base do Timão que nessa temporada vai atuar pelo Sub-20. O mesmo foi responsável por participar de simplesmente todos os gols da equipe, a goleada por 4-0, além de ter jogado muito também, né? E assim, não teve como ver a partida, infelizmente, não sei se rolou transmissão, mas só pelos melhores momentos, né? Já dá pra ver que no primeiro gol ele dribla 2, 3 na área, chuta e no rebote o Hendrick do Palmeiras faz o gol. No segundo ele cobra uma falta pertinho do escanteio direto pro gol, ela sobra e é 2-0 Brasil. No terceiro ele mesmo anotou, recebendo em profundidade e botando no canto do goleiro, e no quarto deu uma assistência diretamente do escanteio. Um craque, né, fiel? Jogou como nunca e brilhou como sempre. É fato que ainda terão mais jogos da seleção nesse torneio, afinal ele começou ontem, mas só de saber que a nossa joia já está brilhando desse jeito já é motivo de muito orgulho. Bora torcer por mais, até porque hoje ele é simplesmente a maior joia da base alvinegra, e falo isso com muita segurança, porque com 16 anos ele já tá treinando no Sub-20 e isso é pra poucos, né, fiel? Fora que o planejamento do clube já é de dar uma chance pra ele no profissional ainda nessa temporada. Pois é, fazia tempo que um fenômeno desses não aparecia por aqui, né? A janela de transferências do Brasil fechou ontem e o Corinthians conseguiu pelo menos bater metade da meta estipulada há algumas semanas atrás. A ideia era de negociar Avelar e Luan nessa janela, já que ambos não estão nos planos de Vitor Pereira e geram um alto custo para o clube mensalmente, cerca de 1.200.000. E nessa correria para achar um clube, né, para tentar negociá-los, o Timão recebeu uma proposta do América Mineiro pelo zagueiro de 32 anos e nem pensou duas vezes e já trocou logo as documentações para que esse anúncio fosse feito ainda no mesmo dia. Segundo algumas informações, a negociação foi feita por um empréstimo até o final do ano, mesmo tempo que ele tem contrato com o clube, ou seja, não vai voltar mais. E quanto à divisão de salários, isso ainda não foi divulgada com tanta veemência na mídia, mas é bem provável que tenha ficado metade para cada, certo? Lembrando que enquanto esteve por aqui, Avelar participou de 110 partidas e balançou as redes 12 vezes, uma delas inclusive, né, memorável contra o Palmeiras em 2019. Aquilo ali foi uma obra de arte, né, fiel? Bom, agora quanto ao camisa 7, infelizmente o Corinthians acabou não encontrando ninguém e portanto ele vai ficar no Parque São Jorge nesses próximos meses. Mas isso não foi por falta de oportunidade não, viu? Na verdade, o Sport tentou contato com o clube para consultar a situação do meia, só que no meio das negociações percebeu que arcar com apenas metade dos valores de Luan fugiam muito da realidade que eles vivem. Então, Luan segue no Timão, vai continuar mofando no banco e só poderá ser negociado novamente em julho desse ano. Infelizmente, né, fiel, esse daí já era. Mas bem que ele poderia ser um pato da vida e ser trocado por um novo Jadson, né? Já pensou?
Paralelo a essas negociações por Luan e Avelar, o Corinthians resolveu anunciar a chegada do lateral direito Rafael Ramos, de 27 anos. O anúncio, que por sinal deveria ter saído ainda ontem, segundo o gerente de futebol Alessandro, acabou sendo adiado para o dia seguinte e o português já aproveitou para dar seus primeiros passos no CT como novo jogador do timão. O europeu chega em definitivo do Santa Clara com um contrato de 2 anos, válido até junho de 2024. Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem recebido por todos. É um clube gigante. Eu já conhecia desde pequeno quando eu jogava videogame. Pois é, né? Saudade de quando dava pra jogar com o Corinthians num outro jogo de futebol por aí, né? Bom, 1,68 m de altura, baixinho, né? Formiga atômica, do tamanho do Fagner, mas que por outro lado compensa muito no físico. E bota muito nisso, viu, fiel? Porque nos comentários de seu anúncio só se via as fotos do Instagram dele com o físico a 1000. E rapaz, o bicho tá mais do que trincado, hein? Coitado de quem for bater na massa do garoto. E agora sim, né? Seja bem-vindo, Rafael. Tomara que finalmente a gente tenha encontrado o reserva pro Fagner, né? Já tava na hora. Depois de declarar publicamente que estava de saída do Manchester City e que voltaria para o Brasil depois de anos, o ex-volante da seleção brasileira, Fernandinho, acabou animando alguns torcedores aqui do país, já que, de acordo com informações da jornalista Nadia Mawad, Flamengo, Corinthians e Botafogo sondaram a situação do atleta, que por sua vez deixou bem claro seu desejo de fechar com o Atlético Paranaense, que ainda não tomou uma iniciativa para fechar o acordo. Lembrando que Fernandinho foi revelado justamente na equipe do Paraná em meados de 2003 e hoje, no auge de seus 36 anos de idade, deseja retomar ao seu ponto de partida e tentar fazer história mais uma vez. E assim, voltando a falar aí sobre o Corinthians, eu acredito que tenha rolado apenas sondagens daqui. O clube já deve saber do desejo que foi explícito pelo jogador, mas já pensou se rola alguma coisa, hein? Já pensou se o Atlético não faz uma proposta e o Corinthians chega lá e abocanha a contratação? O que vocês acham? Eu, sinceramente, não vejo tanta vantagem nessa contratação não, viu, fiel? É um jogador que tem história, tudo bem, né? Tem 373 jogos pelo City, é multicampeão, passagens pela seleção e tudo mais, só que hoje não faz mais o perfil que o Corinthians está buscando. Além de já ter uma certa idade, né? Seria aí o jogador mais velho do elenco, ainda chegaria para uma posição que já tem muitos e muitos jogadores, incluindo o próprio Maicon, que chegou a esses tempos atrás. Então, eu realmente não sei o que o Corinthians quis com essa sondagem, seja de ontem ou de 3 semanas atrás, mas não faria muito sentido contratar o Fernandinho nesse momento. Querendo ou não, ele ainda é um bom jogador, para nível Brasil principalmente, né? Apesar da idade ainda dá um certo caldo, mas pro Corinthians, que já tá cheio de meia, que já tem muitos jogadores velhos, né? Vamos dizer assim, eu acho que não compensa tanto. Talvez se fosse um lateral esquerdo, daria para pensar. Se fosse um centroavante, aí daria para pensar ainda mais. Só que meia, lateral direito, zagueiro, quiçá, né? Não acho que vale tanto a pena nesse momento. O que vocês acham, fiel? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!